Sejam muito bem-vindos, mais um novo dia começando, faça um excepcional dia. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, estamos no capítulo 23 hoje, são 31 vídeos dos 31 capítulos de Provérbio. Espero que eu consiga trazer alguma outra informação aqui, essencial ou extra, para te ajudar a interpretar Provérbios. Lembrando mais uma vez que eu não sou teólogo, não sou pastor, não só li Provérbios algumas vezes. Eu tenho um pouco de curiosidade em achar pérolas nos livros de Provérbios. Quero te relembrar que já li Provérbios algumas vezes e todas as vezes que eu leio, alguma coisa que vai servir para aquele momento da minha vida. Parece que eu nunca li aquele trecho e ele estava lá guardado até o dia que, para aquele momento ideal da minha vida. É inacreditável. Mas vamos lá. Provérbios 23. Quando você sentar com o rei para comer, considere cuidadosamente o que está diante de você. Põe uma faca na sua própria garganta, se você tiver um grande apetite. Não deseje suas iguarias, pois são alimentos enganosos. Não se esgote para obter riquezas. Pare e mostre entendimento. Aqui está falando também de ganância, as pessoas que não conseguem se controlar. Imagina só quando um rei vai comer, cara. O rei come, ele tem que cuidar da sua própria integridade. Porque se ele comer demais, ou comer algo que não foi preparado, o pessoal ali que cuida da cozinha do rei, imagina só como pode vir coisas, alimento sabotado, envenenado, e ele precisa tomar cuidado com isso. E você, quando for se sentar com o rei, cuidado, porque também existe a impressão que ele vai ter sobre você. Se você consegue sentar na mesa de um rei, é porque de alguma maneira você mereceu estar ali. E ter uma imagem preservada na frente de um rei, a gente está falando de rei aqui, mas imagina só que você vai sentar com um presidente de um país muito importante, um diretor de uma empresa muito importante, uma empresa que você talvez gostaria de trabalhar ou gostaria de fazer negócios com essa pessoa, e você tem a possibilidade de sentar numa mesma mesa e num restaurante que você nunca foi e fala, caramba, olha um monte de comida que tem aqui. O foco ali não é a comida, o foco ali é o networking, é a conversa, é o diálogo e a impressão que você vai causar para aquele rei ou aquela pessoa que você precisa da atenção dela, que você almejou tanto. Então, cuidar da ansiedade e situações como essa é muito importante, para que a gente não cause uma má impressão. Ele fala aqui no 4 assim, ó, não se esgote para obter riquezas, pare e mostre entendimento. Aquele que procura sabedoria terá entendimento. Lembra disso, que às vezes a gente corre tanto, né, atrás do ouro, que esquece de fazer o mínimo, esquece de afiar o machado, né? Tem uma história dessa, te dou 30 dias para cortar uma floresta, né? A pessoa vai passar 29 dias afiando o machado, para que os golpes sejam certeiros e muito bem feitos. Então, procurar a sabedoria vai te dar entendimento, e a riqueza ela é natural, a prosperidade ela é natural para aquele que tem entendimento. E o que antevém o entendimento é buscar sabedoria. Olha que diz em Provérbios 28:20, o homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer continuará inocente. João 6:27, trabalhem não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem lhes dará. Pois o Pai, o próprio Deus, colocou ele e seu selo de aprovação. 1 Timóteo 6, 9, 10. Mas os que estão decididos a ficar ricos caem em tentação, em laços e em muitos desejos insensatos prejudiciais, que afundam os homens na destruição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de coisas prejudiciais, e alguns empenham-se por esse amor. Foram desviados da fé e causarão a si mesmo muitos sofrimentos. Muito cuidado em procurar riquezas e não ter entendimento. A partir do momento que você procura sabedoria, você vai entender
que com o resultado do entendimento. Você vai entender que há muito mais valor em outras coisas do que somente o dinheiro. Eu vi uma expressão um dia seguinte dizendo: coitado, a única coisa que ele tem é o dinheiro, o restante ele não tem. Eu não sei se vocês percebem que tem algumas pessoas que elas são ricas, prósperas, mas elas têm uma energia. Você olha para ela e você vê uma energia. E algumas pessoas ricas, você olha e fala: cara, esse cara, tudo que ele tem é dinheiro. Olha que vida miserável. Não tem um bom relacionamento, não tem amigos, mora sozinho ou já tentou suicídio, coisas assim. Então, são pessoas, não são todos, claro, mas são pessoas que procuraram riquezas somente e esqueceram do entendimento. É muito triste, mas enfim. Versículo 5. Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem, pois certamente criam asas como uma águia e saem voando pelo céu. Não coma a comida de alguém mesquinho, não deseje suas iguarias, pois ele é como alguém que fica calculando os gastos. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o pouco que comeu e terá desperdiçado seus elogios. Não fale aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria de suas palavras. Não mude de lugar os antigos marcos divisórios. Não entre em campos dos órfãos, pois o defensor deles é forte. Ele defenderá a causa deles contra você. Aplique seu coração à disciplina e seu ouvido às declarações de conhecimento. Cara, isso aqui é valiosíssimo, né? Aplique seu coração à disciplina e seus ouvidos às declarações de conhecimento. Eu acho que você talvez não entendeu isso aqui. Aplique seu coração à disciplina. Coloque no seu coração a disciplina. Tem um livro, Poder do Subconsciente, Dr. Harvey, eu acho que é o nome dele. Ele fala o seguinte, que o coração seria o teu inconsciente. E aquilo que você coloca no teu inconsciente para formar e se instalar no seu inconsciente, se você colocar lá, é muito difícil que você perca isso no futuro. Leva-se anos para você instalar um hábito no teu inconsciente. E é lá que estão os traumas, os bloqueios que nós temos. Então, quando você coloca no seu inconsciente a habilidade de ser disciplinado e também você cria um hábito de que os seus ouvidos estejam sempre voltados para o conhecimento, imagina a potência que será você. Você é um cara que não vai falar, não vai desviar da disciplina, porque está instalado no teu hard drive, né, no teu HD. Está instalado no IRN do seu cérebro, que é para você ter disciplina. Então, quando você fala: eu vou ler um livro por semana, daqui a um tempo, como está instalado esse hábito em você, você não vai fracassar nisso. Vai ser difícil tirar esse hábito de você. Então, quando você coloca no seu coração a disciplina e ser disciplinado em várias coisas produtivas, porque, cara, todo mundo é disciplinado. Todo mundo é disciplinado. Vamos combinar aqui uma coisa. O fumante, ele é disciplinado. O cara não deixa de fumar. Ele não abre mão de fumar. Se precisar, ele acorda na madrugada para fumar. Se ele passar um dia inteiro de abstinência aqui, sei lá, o cara viajou, tá indo pro Japão de avião. Ele é disciplinado. Ele dá um desespero nele para fumar. O cara que é viciado em pornografia, ele é disciplinado, mano. Ele não falha com pornografia. O que acontece é que a gente precisa trocar esses hábitos, trocar essa programação. E essa programação, ela não é simples, precisa ter técnicas para isso. E eu já fui disciplinado erroneamente por muitos anos, ainda sou com algumas coisas, estou no processo de evolução. Isso aqui para mim, esses vídeos aqui para mim é uma maneira de ser disciplinado com alguma coisa, de criar hábitos. E o grande lance é se disciplinar em coisas boas. Você sabe como ser disciplinado. Você é um comedor de açúcar, você gosta de um doce, gosta de um churrasco, gosta de uma cerveja, gosta de um cigarro, gosta da pornografia, você é disciplinado. Então larga a mão disso daí, cara, vamos começar a trocar. Troca, toda vez que você sentir vontade de fazer alguma coisa como essa. Eu fumo 10 cigarros por dia. Ao invés de fumar 10, fuma 9. Esse quando der vontade, vai ler a Bíblia, vai ler um livro que você quer, vai assistir um documentário produtivo. E dessa forma você vai trocando esses hábitos.
E olha isso, e seus ouvidos a declarações de conhecimento. Nunca dê ouvido aos tolos. Ele fala aqui em cima, cara. Cadê? Ele falou aqui em cima. Cuidado com que você... aqui, ó. Não fale aos ouvidos do tolo. Também não dê ouvidos para ele. Tá lá no versículo 9. Não dê ouvidos e não fale com os tolos. Pessoas que estão lá para que você... que não consiga te agregar nada. Que não consiga fazer com que você cresça. Isso é muito importante você entender algo aqui. Nem sempre as pessoas que estão lá te bajulando, falando coisas boas para você, são pessoas boas. Porque elas aceitam que você também fracasse, que você também erre, que você, trai a sua esposa. Enfim, gente que só fala manso com você são pessoas que tem que tomar cuidado. Tenha perto de você pessoas que vão te repreender, que vão te fazer você olhar para o lado certo, caminhar para o lado certo, entender as coisas como tem que ser entendidas. Então, dê ouvidos, coloque seus ouvidos para todas as pessoas que vão dar declarações de conhecimento, como está aqui no versículo 12. Não deixe de disciplinar o menino. Se você bater nele com a vara, ele não morrerá. Você deve bater nele com a vara para salvá-lo da sepultura. No capítulo 13, não deixe de disciplinar o menino. Eu vou te dar aqui, ó, Provérbios 13, 24 fala a mesma coisa. Quem refreia a vara odeia seu filho, mas aquele que o ama não deixa de discipliná-lo. Discipline seu filho, aqui é o Provérbios 19, 18. Discipline seu filho enquanto há esperança, não se torne responsável pela morte dele. Efésios 6, 4. E pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Deus. A gente acha que é bater, né? Mas nem sempre é bater. Uma pomadinha, um negocinho ali, aqui, né? Uma repreensão. Talvez, não sei se todos os pais conseguem passar por uma educação de um filho sem que isso aconteça. Eu tenho 2 filhas, até agora não precisei bater, né? Já falei forte, já fui mais enfático, mas eu nunca deixo de disciplinar. O que é disciplinar? Não só bater, mas um castigo, talvez tira o celular da criança, não deixa 30 dias sem comer doce, para que ela aprenda. Toda vez que ela sentir vontade de comer um docinho, fazer alguma coisa, você fale para ela, você não está fazendo isso, porque naquele momento você me desrespeitou, faltou com a verdade, alguma coisa aconteceu. Então, aprender a disciplinar de uma forma sábia, porque, gente, a indisciplina de uma pessoa, ela vem de bloqueios e de instalação de programação lá atrás. A cada 7 anos, se eu não estou enganado, é reformulado ali a quantidade de neurônios que a gente tem. Então, desde a infância, a criança vai aprendendo aquilo e vai mantendo. E vai sempre criando um hábito de ser disciplinada. E aí, quando você está adulto, você tem mais dificuldade. Porque, como ele fala aqui, se você disciplinar a criança, no futuro ela não vai desviar. Porque ela foi preparada para aquilo. Foi instalada nela a disciplina, o conhecimento e tudo mais. Então, é muito mais fácil você moldar essa pessoa no futuro. Pequenos ajustes. Eu vou te dar um exemplo do avião. Quando o avião decola, o piloto vai lá e coloca lá 256 graus. Só que a terra é curva. Se você decolar de Guarulhos, de São Paulo, e colocar lá reto para Miami, ele não vai. Porque a coordenada geográfica e a terra é curva, e todo momento o avião tem que ir mudando os graus para que ele chegue até Miami. Se ele colocar o ângulo certinho para Miami, ele não vai, porque a terra é curva. Então, pequenos ajustes ao longo da rota inteira faz com que você chegue muito mais próximo e mais rápido do seu destino. Você vai do ponto A ao ponto B. Só que essa linha reta aqui, ó, ela não existe, porque a terra é redonda. Você tem que fazer isso daqui. Então, quando o piloto decola, ele anda um pouquinho para cá, ele vai um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Ele vai fazendo assim. Todo momento o avião vai corrigindo a sua rota para que ele chegue no lugar mais rápido possível. Assim como é a criança. Se você cria uma criança, tem a educação dela ao longo da sua vida inteira e não fizer pequenos ajustes e deixar, depois eu vejo, dar o celular aqui para ela e tudo mais, vai chegar um momento que essa criança ela vai ser completamente indisciplinada e você não tem como salvar.
porque aí agora ela vai comandar a situação, porque ela já saiu da jaula. Então é muito importante isso daqui. 15. Meu filho, se seu coração se torna sábio, meu coração se alegra. Aqui é Deus falando, tá? Meu íntimo sentirá alegria quando seus lábios falarem o que é certo, que seu coração não inveje os pecadores, mas que tema Deus o dia inteiro. O dia inteiro, cara. Salmo 111:10 diz o seguinte: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem as suas ordens revelam bom entendimento. Seu louvor dura para sempre. 2 Coríntios 7:11. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu achei interessante aqui que ele fala assim, a todo momento. A todo momento. E não inveje os pecadores. Isso daqui é muito forte. Quando você vem aqui no 17, ó, tem Salmos 37:1, fala o seguinte: não fique aborrecido por causa dos maus, nem inveje os malfeitores. Há algumas situações na minha vida, na adolescência, em que eu via eu com dificuldade de entender espiritualidade, confuso, porque eu tinha muitas religiões na família, não sabia o que era certo, quem eu dava ouvidos. Foi por isso que eu comecei a aprender e ler sozinho. Eu via que eu fazia quase tudo certo que eu via na Bíblia. Eu fui aprendendo muita coisa, quase tudo é porque muita coisa eu não sabia ainda. Então eu estava num momento de descoberta de que, poxa, isso aqui não está errado, eu preciso mudar. Só que eu via que eu estava me adaptando ao que eu aprendia, ao que Deus pedia para que eu fizesse. E eu via que algumas pessoas faziam tudo errado. Eu tinha uns amigos na adolescência, os caras ficavam com todo mundo, alguns já até transavam, bebiam muito, dirigiam um carro sem carta. Esses caras, amigos, eram conhecidos, né? A cidade era pequena, então eu via essas pessoas fazendo isso. E eu pensava o seguinte: nossa, mas fulano faz tudo isso e ele é abençoado, porque ele conseguiu um carro bom, ele foi fazer uma viagem legal, ele comprou um telefone do ano, de lançamento daquele ano, e aí eu ficava pensando, poxa, mas por quê? Por que será que para eles dá certo e para mim não? O que eu não sabia é que algumas coisas até Deus colocava de dificuldade na minha vida para que eu aprendesse. Tem gente que ela não consegue controlar o próprio entendimento. Ela faz aquilo que Deus pede para ela porque ela está numa situação desconfortável. Se essa pessoa consegue muito dinheiro e liberdade, ela esquece de Deus. Em algum momento nas orações dessa pessoa ela fala assim: Deus, que seja feita sua vontade e que eu caminhe do seu lado. Aí Deus olha e fala: se eu te der 3 milhões de reais aqui, você vai gastar tudo, você vai ficar longe de mim, você vai voltar arrependido, então eu vou deixar você pobre. Eu penso assim, que em algumas situações Deus te coloca em lugares para que você fique próximo dele ou que você aprenda alguma coisa. Eu entendi que todas as fases que eu passei de dificuldade nessa época da vida até hoje, eu acredito muito que é Deus me ensinando alguma coisa e eu estou sendo testado a todo momento. Então, invejar um pecador não é um bom negócio, porque eu estou sendo treinado. Um filho ele é treinado pelo pai. E eu, como estou procurando sempre fazer o máximo de coisas que eu estou aprendendo e me aproximar mais de Deus a todo momento, eu entendo que o meu pai vai cuidar de mim. O meu pai está me colocando em situações de disciplina, de aprendizado, para que eu seja sempre uma pessoa melhor. Então, não vou invejar quem está pecando. Eu vou simplesmente respeitar o processo. Pois, então, você terá um bom futuro, e a sua esperança não lhe será tirada. Meu filho, ouça e torne-se sábio, e guie seu coração no caminho certo. Não esteja entre os que bebem muito vinho, entre os que empanturram de carne. Isso aqui, quando eu li a primeira vez, eu fiquei chateado. Pois beberrão e glutão ficarão pobres, e a sonolência os vestirá de trapos. Escute seu pai, que causou o seu nascimento, e não despreze a sua mãe, porque ela envelheceu. Cara, isso aqui me deixou triste quando eu vi a primeira vez. Por quê?
Eu sempre gostei, interior de São Paulo, sempre gostei de um churrasquinho. Calor, eu tomava minha cerveja, eu fiquei pensando, nossa, mas meus amigos, minha família, todos eles gostam de beber uma cervejinha, gostam de comer muita carne e tudo mais. Mas o que ele está falando aqui é de hábitos. Pensa nisso, o cara que tem o hábito de beber muito, de comer muito, qual é o resultado dele? O cara que bebe muito vinho, muita cerveja, qual é o resultado dessa pessoa? Provavelmente ela está desfrutando muito mais do que ela está investindo. Ela está gastando mais as fichas dela do que ela está investindo. Então, uma pessoa que bebe muito, no horário que ela poderia fazer um a mais, né? Ter mais, buscar a prosperidade ou buscar conhecimento, essa pessoa vai beber, vai para um boteco, vai para um bar, vai para uma balada. O que acontece nesses lugares quando você está com a cabeça um pouco alterada do álcool? A chance de você falar coisas que não devia, discutir com pessoas que não devia, dirigir bêbado, matar alguém no caminho, trair tua esposa, tuas filhas vão olhar para você e falar, poxa, meu pai traiu minha mãe. Qual é a chance disso acontecer quando você tá bêbado? Ela é muito maior. Não vem falar que você é fortão não, cara. Que pessoas, cara, que tinham andavam na companhia de Deus, elas foram testadas e pecaram. Quem é você para não conseguir pecar? Cuidado, cara, cuidado. É se sabotar. Você achar que você pode beber o que você quiser, sair para algum lugar aí que nada de mal vai acontecer, você se subestimar. Porque, cara, ninguém consegue. Se o Satanás falar assim, eu vou testar esse cara aqui, vou arrumar um problema para a vida dele, ele vai arrumar, cara. Eu acho que ele nem perde tempo com você, porque você se lasca sozinho. Então, pessoas assim, ele fala aqui, a sonolência os vestirá de trapos. Pobreza, desgraças, dificuldades, coisas vão acontecer com pessoas assim. É um problema tomar uma cervejinha? Não. Eu tomo uma lata, duas, muito raramente em casa. Tomo um vinho com a minha esposa. Às vezes eu vou no restaurante, tomo um vinho com ela. Mas é só isso. É só isso. O meu foco não é o churrasco e não é a cerveja. O meu foco é me desenvolver, melhorar a vida da minha família, conversar sobre coisas produtivas, ter amizades produtivas. Esse é o meu foco, constantemente. Eu estou fazendo o que diz aqui em cima em... esqueci onde está, mas eu estou colocando aqui, estou colocando os meus ouvidos, as declarações de conhecimento. Eu estou focado nisso aqui, para virar isso aqui um hábito no futuro. E a maioria dos assuntos que eu e minha esposa nós falamos são assuntos de edificação. Um edificando o outro, um pensando em projetos, tudo mais, a gente está se ajudando nisso. Então, é bem provável que eu tenha uma chance muito grande de não ser vestido de trapos, porque eu estou colocando horas de trabalho nesse assunto. 22, escute seu pai, esse aqui nós falamos, né? Beleza. 23, compre a verdade e nunca a venda. Também a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Isso aqui, cara, também. A sabedoria, disciplina e entendimento. A verdade, sabedoria, disciplina e entendimento. Eu vou escrever isso aqui, vou colocar na porta do meu quarto. Toda vez que eu entrar, eu vou ler isso aqui. Olha aqui que diz, Provérbios 4:5. Adquira sabedoria, adquira entendimento. Não se esqueça, nem se afaste do que eu digo. Provérbios 16:16. É muito melhor obter sabedoria do que ouro, mas vale ganhar entendimento do que prata. O cara que é sábio, o cara que tem sabedoria, ele consegue tudo. Por isso que é mais importante que o ouro, porque ele consegue o ouro com a sabedoria. E ele consegue ainda mais, manter o ouro. Porque muita gente consegue, não é sábio. O cara consegue o ouro, um bom trabalho, uma boa grana, um bom patrimônio, só que ele não sabe manter. Porque ele quebra alguns princípios e logo mais ele perde. Então, é muito importante, antes de você prosperar, ter sabedoria. 24. O pai de um justo, com certeza, exultará. Quem é pai de um filho sábio se alegrará por causa dele. Seu pai e sua mãe se alegrarão, e aquela que o dê à luz exultará. Meu filho, dê-me o seu coração, e os seus olhos se agradem
dos meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova funda, é uma mulher imoral em um poço estreito. Igual um assaltante, ela fica de emboscada e aumenta o número de homens infiéis. Quem tem ais, quem tem ansiedades, quem tem discussões, quem tem queixas, quem tem ferimentos, e sem motivo, quem tem olhos vermelhos. Os que passam muito tempo bebendo vinho, os que procuram vinho misturado, não fiquem olhando para a cor vermelha do vinho, quando ele cintila no copo e desce suavemente. Pois no fim, ele morde igual uma serpente. Libera veneno igual uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e seu coração falará coisas perversas. Não ficará como quem se deita no meio do mar, como quem se deita no topo do mastro de um navio. Você dirá, bateram em mim, mas não senti nada. Deram uma surra em mim, mas não percebi. Quando é que acordei? Preciso de mais uma bebida. Cara, eu vi o Flávio Augusto da Silva, dono da WhatsApp, ex-dono do Orlando City. Ele disse o seguinte, perguntaram para ele numa caixinha do Stories, dizendo o seguinte, por que você não bebe? Aí ele disse o seguinte, eu não bebo porque eu gosto de sentir que eu estou no comando. Isso me deixou muito pensativo. Porque, cara, eu bebo pouco e eu sinto que eu estou no comando. Mas, olha que falou tudo aqui. Pessoas que bebem muito, elas perdem o foco. Quem tem ansiedade, discussões, queixas, ferimentos sem motivos, olhos vermelhos, pessoas que passam muito tempo bebendo vinho, pessoas que estão sem foco, estão perdidas, estão deitadas no meio do mar, no mastro de um navio, pessoas sem a direção correta, sem as rédeas da sua própria vida. São pessoas que estão vegetando, esperando a morte. Quando a gente entende que nós temos um propósito, que nós temos uma direção a seguir e que a gente consegue fazer isso, é muito difícil você ficar indo atrás de bebida, porque a tua vida fica tão interessante que você não precisa dela. Então, meu caro, confia na palavra de Deus. Não estou falando para você confiar em mim. Confia na literatura, que está há mais de 2000 anos, sendo um dos livros mais publicados e lidos. Tem alguma coisa que protege isso aqui, tem alguma coisa de valioso aqui. Não confia em mim, não. Confia no que está escrito aqui. Lê, interprete você, não esquece o que eu estou falando. Interpreta você, para que você entenda que o hábito dessa vida, que às vezes você fala, poxa, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, preciso descansar, preciso sentar na beira de uma praia e tomar uma cerveja. Você pode fazer isso, mas pensa que isso talvez é uma programação da tua mente, do teu passado, de que quando você estava lá todo lascado, você via as pessoas viajando, ou indo para um boteco, um bar, um restaurante bom, e você instalou isso na tua cabeça. Quando eu tiver condição de fazer isso, é isso que eu vou fazer para desfrutar. E às vezes não é o que você precisa fazer. Às vezes o que você precisa fazer é confiar em Deus e fazer o que tem que ser feito. Literaturas, desenvolvimento de hábito, desenvolvimento de disciplina, sabedoria, focar na verdade, dar ouvido a quem tem entendimento. Isso vai fazer diferença na sua vida. Amanhã, mais um capítulo de Provérbios. Tchau.